Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação de dia 1º de fevereiro. E eu gostaria de continuar meditando com vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, que agora é o dia da salvação. Estamos meditando então nesta primeira parte do texto que diz não podemos correr ou receber a graça de Deus em vão. A palavra utilizada aqui para em vão é uma palavra que quer dizer vazio, que não produz nada. E em Gálatas capítulo 2, Paulo vai utilizar, e também nos outros dois versos que eu vou ler, Paulo vai utilizar esta mesma palavra. Leiamos então o verso 2 do capítulo 2 de Gálatas. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que parecem mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. Correr inutilmente é a mesma coisa que receber a graça de Deus em vão. Isso quer dizer que as pessoas estão vivendo algo que parece com o evangelho, mas não é o evangelho. Porque havia um problema na Galácia, não na galáxia, mas na Galácia, e Paulo então está escrevendo esta carta para defender, é uma carta de defesa do Evangelho de Cristo Jesus, porque as pessoas estavam confundindo e ainda confundem o Evangelho com o judaísmo. O Evangelho não é uma progressão do judaísmo, o Evangelho é eterno e o judaísmo era a sombra da realidade que deveria vir. Então, uma vez que você recebe a Cristo, naquela época, quando as pessoas recebiam a Cristo, elas não tinham que se tornar praticantes da religião judaica, porque o evangelho não tem nada a ver com a religião judaica. O evangelho é para todos os povos e é uma mensagem eterna. Então ele está dizendo ao povo da Galácia, aqueles irmãos e as irmãs da igreja da Galácia, da região da Galácia, que estavam sendo tentados a voltar para a religião, ao invés de continuarem correndo no evangelho da graça. E ele está dizendo que isso é correr inutilmente. Ou seja, você não chega a lugar nenhum. Porque a palavra utilizada aqui quer dizer inútil, que não produz nada, vazia. Então, vazio. Então, quando você se apega à graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o único que pode produzir a justiça de Deus em você, vai funcionar na sua vida, vai trabalhar na sua vida. Mas se a sua espiritualidade é baseada no teu próprio esforço, isso vai resultar em numa corrida vã, como ele diz aqui. Filipenses 2,16, Paulo também vai utilizar esta palavra, que quer dizer inútil, vazio, e ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, ou seja, em vão. A mesma palavra utilizada em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. E o meu último texto, 1 Tessalonicenses 3,5, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador, o Satanás, o diabo, não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Ou seja, todo aquele esforço de pregar o evangelho, se não há aceitação da graça, se o evangelho não é aceito no coração das pessoas, se o Espírito Santo não trabalha no coração daquelas pessoas, todo aquele trabalho foi inútil e foi em vão. Só o Espírito Santo pode produzir a vida de Deus em você. A religião não tem como fazer isso. Nada, nem ninguém tem como fazer isso. Então, receba a graça de Deus como ela vem para você. Pela fé, receba e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que Deus te abençoe.